Vai começar lá, pessoal. Boa noite. Quinta-feira, 8 de agosto de 2019, 19 horas em Brasília. À minha esquerda aqui a Elisângela, nossa intérprete de línguas, de Libras. À direita, acho que o pessoal deve conhecer, né? O Moro. Vai falar um pouquinho do projeto anticrime dele. Foi votado o segundo turno da reforma da Previdência na Câmara, segue ao Senado. Então, é o nosso interesse, né? Mas a adesão é da Câmara, tá? Inicialmente. A gente gostaria que a Câmara botasse em discussão, em votação, o projeto anticrime, que o Moro vai falar da sua importância e da sua necessidade. Tá? A gente realmente espera que isso vá para frente, tá certo? Vamos lá. Tem muitos assuntos hoje aqui. Um dos mais importantes, mas não consegui os números finais, é a questão aquele roubo de 700 quilos de ouro em São Paulo. Então chegamos a número aproximado, não é o real ainda, de quanto a gente manda de ouro oficialmente para fora do Brasil e quanto fica aqui. E falar um pouquinho daquela proposta minha de legalizar o garimpo. Empresas vêm aqui, levam para fora aí toneladas e toneladas de ouro, uma parte aí próxima de 10%, um pouquinho abaixo de 10%, fica a título aqui de imposto. E quando a gente fala em legalizar o garimpo, tá certo? Tem muita gente que é contra. Então, nós vamos começar a discutir esse assunto para você até ter números e dados, né, de como você melhor decidir se você acha que devemos ou não abrir o garimpo legal aqui no Brasil. Temos três jovens índios aqui da reserva indígena Raposa, Serra do Sol, vão falar alguma coisa no tocante a garimpo também. Bem, anteontem foi comemorado aqui o 165º aniversário da Santa Casa de Juiz de Fora. Quem nasceu lá de novo? Eu estou vivo e o Moro virou ministro. Nós conversamos depois das eleições. Esse papinho da esquerda que havia conversado com ele alguma coisa, não tinha conversado nada. O Moro aqui é uma pessoa que agiu com bastante discrição e responsabilidade em tudo que fez na sua vida, em especial o julgamento do Lula. Quem acha que o Lula é inocente, faz de conta que seja. Pergunta, a Petrobras, o que aconteceu com ela? Quase quebrou. Foi saqueado, né? Saqueada. Fundo de pensão. Também saqueado. Quase R$500 bilhão do BNDES que foi embora para ditaduras do mundo todo, para amigos aqui dentro do rei e para outros amigos também muito particulares, como alguns que compraram aviõezinhos pagando aí 4,5% de juros por ano. Você quer uma graninha dessa, 4,5%, mano? Opa! Você não era amigo do Lula, pô? Então vamos lá. Santa Casa, meu muito obrigado aos profissionais, médicos, enfermeiros, demais funcionários pela maneira como me trataram e salvaram a minha vida lá em Juiz de Fora. Tanto é que eu me considero já mineiro também. Bem, depois do Moro aqui, vai sentar aqui do lado aqui o Ricardo Salles, falar um pouquinho de questão ambiental. Ele teve uma passagem pela Câmara no dia de ontem, cara. Passou por lá, foi bastante divertido, se divertiu bastante lá. Parabéns pela resposta que você deu às perguntas deselegantes que fizeram a você. Tá certo? Antes do Moro aqui, o último assunto. Teve aí um show, né, um grande encontro em São Paulo de internautas, os gamers, e eu vi na minha página do Facebook o pessoal falando que está muito alto o imposto dos jogos eletrônicos. Procurei a Receita Federal e vi que realmente está alto o imposto. Conversei com o Paulo Guedes, conversei com o Marcos Sintra, da possibilidade de diminuir esse imposto, se poderíamos não diminuí-lo. Então, legalmente, pode ser diminuído sim. Agora, não posso, agora, nesse momento, dar uma diminuição maior do que nós podemos dar. Então, o imposto de gamers varia, hoje em dia ainda, de 20% a 50%. E a proposta lá da Receita é passar de 15% a 40%. É uma redução, que equivale mais ou menos 50 milhões a menos de arrecadação. É dinheiro que fica aqui com o povo brasileiro, e não com a União. E eu entendo que, se essa diminuição de imposto
for acompanhada da devida redução do preço aqui, mais gente vai comprar e no final das contas a quantidade de imposto será, no meu entender, muito parecida. Tem muita gente falando também ali na internet, diminuir os impostos do material musical, né? Instrumentos musicais. Eu não mandei vir ainda, até porque o Paulo Guedes foi mais cedo para o Rio, o Marcos Sintra foi fazer uma cirurgia em São Paulo, mas semana que vem vamos ver que a gente pode também sinalizar nesse sentido. Agora, a grande reforma tributária que tem pela frente é que essas questões todas serão tratadas. Então, me desculpe aqui, não é muito a redução, mas é uma sinalização. Moro, vamos lá, Moro. Todo mundo, prezado Sérgio Moro, nosso ministro e ex-juiz. Ex-juiz. Tá certo. Só deixa eu falar, meu filho adolescente vai ficar feliz aí com a redução de imposto do jogo eletrônico. Deve estar vendo a gente. Mandar um abraço para ele, inclusive. Qual é o nome dele? É Vinícius. Olá, Vinícius. Aquele abraço e parabéns pelo pai aqui. Tá certo? É um trabalho maravilhoso, faz ainda. E ele veio para Brasília, né? Logicamente é uma coisa diferente, né? Trabalhar aqui no Poder Executivo. Dependemos em grande parte do Poder Legislativo. E o sonho dele, ao abrir mão de 22 anos de magistratura, é se aperfeiçoar na legislação do combate ao crime organizado, combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Tá? E também está no Ministério dele, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, muita coisa passa por lá. Então, tem o projeto dele, está 6 meses na Câmara, né? E ele gostaria de falar alguma coisa, o que em suma é o seu projeto e o que nós podemos fazer para que ele seja votado. Então, presidente, agradeço a oportunidade. O governo apresentou projetos sólidos, como, por exemplo, a nova Previdência, que foi aprovada agora em primeiro turno da Câmara, que precisa retomar a economia, o emprego, mas as pessoas também clamam por maior segurança, por um menor número de crimes, para sair seguras na rua. E o Ministério, apoiado pelo governo do senhor, tem trabalhado nessa linha, tem havido até uma redução importante de índices criminais, a criminalidade ainda é alta, nós precisamos trabalhar mais, mas nós temos avançado. Né? As estatísticas apontam, e não só estatísticas do governo, mas mesmo organizações que não são lá muito simpáticas do governo, apontam uma queda de 25%, em torno de 25% de homicídios nesse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Por exemplo, o fato da cúpula do PCC sair de São Paulo e ir para Rondônia, em grande parte, bem como o chefe do PCC também sair de lá, com toda certeza ajudou a diminuir a violência no Brasil. Certamente, porque boa parte da violência está vinculada ao crime organizado. Quando se isola a liderança e tira a capacidade da liderança de transmitir ordens aos seus soldados lá fora, isso impacta em muito, né, a eficiência do crime organizado e diminui os crimes. Não é esse o único fator, mas certamente isso contribuiu. E eles estavam lá há 12 anos, né, deviam ter sido transferidos há muito tempo atrás. Fizemos isso com o apoio do senhor em fevereiro, em conjunto lá com o governo do estado de São Paulo. Isso foi importante. Parabéns que o sigilo foi mantido, né, desde o planejamento até o cumprimento da missão. Sim, foi tudo. Era absolutamente sigilosa. E vamos destacar que teve apoio das Forças Armadas, teve apoio de vários órgãos do Ministério da Justiça, então funcionou muito bem. E a transferência foi a decisão? Foi uma decisão do governo federal junto com o governo estadual, né? E foi importante ter o apoio do senhor para fazer essa operação, porque senão não faria, porque é uma decisão muito estratégica. Moro, um caso muito emblemático, que está no teu projeto de combate aí ao crime, né? Nós temos um caso que aconteceu em Minas Gerais. É conhecido como o caso Cunhado da Ana Hickman. O que é isso aí? Mas todo mundo já sabe o que é isso aí. Estava a Ana Hickman, mais o seu cunhado, mais uma senhora dentro do quarto, e um bandido entrou no quarto atirando. Acho que acertou 2 ou 3 tiros na mulher. Acertou. E daí o cunhado da Ana Hickman consegue entrar em luta corporal com esse bandido, rolam pelo chão e ele acaba com a arma do vagabundo dando 3 tiros na cabeça do marginal. Bem, o que acontece? 3 tiros, não? Acho que foram 6. Meia dúzia? Que fosse, na minha entender, que fosse 10. Não tem problema nenhum. Então, no teu projeto, eu acho que foram 3, amor, mas tudo bem, não tem 3 ou 6, então vamos lá. No teu projeto diz que tira fora a figura do excesso. Né? Eu te pergunto,
uma vez esse teu projeto, que consta a questão do excesso, caso transforme-se em lei hoje, isso daí beneficiaria o cunhado da Ana Hickman? Beneficiaria. Tem que ser entendido que as pessoas não são exatamente máquinas. Então, quando alguém é atacado, como foi esse caso injustamente, a pessoa reage e, eventualmente, pode haver até algum excesso, mas a pessoa praticou aquele excesso num momento de um certo descontrole. Então, seria absolutamente errado, na minha opinião, tratar esse caso, o cunhado, que apenas agiu lá para proteger a família, como um assassino. Não foi um assassino, ele defendeu a família. Então, essa é uma proposta. Essa é uma proposta que está no projeto. Tem outras propostas importantes. Eu li um Twitter do senhor hoje, falando, criticando a possibilidade de um pai que matou a filha deixar o presídio naquelas famosas saidinhas por conta de Dia dos Pais. Isso é algo que o projeto anticrime acaba. E tem outras medidas importantes. A previsão lá da execução em segunda instância, a execução do tribunal do júri. E tem uma medida que acho que é fundamental, importância, presidente, que eu permito aqui só explicar. É uma que diz assim, olha, se você foi condenado por ser membro de crime organizado, ou ter praticado crime numa organização criminosa, você não obtém benefício prisional, tipo saída da prisão ou progressão de regime, enquanto você se manter vinculado à organização criminosa. O que a gente quer? A gente quer que o preso se ressocialize e volte um cidadão. E não volte para a rua um soldado do crime organizado. A ideia com isso é o quê? Não é só manter as pessoas presas, mas sim desestimular que se permaneça faccionado. Isso vai ajudar a diminuir a força dessas organizações criminosas. Então, eu acho assim, fundamental a importância das reformas econômicas. Mas nós precisamos também tratar da segurança das pessoas, embora nós estamos fazendo isso no seu governo, reduzindo essa taxa de crimes. Com o projeto anticrime nós vamos ter condições de dar um salto, na minha opinião. Ninguém vai conseguir zerar a violência no Brasil, mas temos que ter medidas para que desestimule quem porventura queira cometer um crime. E grande parte dos crimes são premeditados. Então o projeto do Moro tem isso. Outras ideias, com toda certeza, pode aparecer, eu tenho outras ideias também. E vamos tratar desse assunto com a velocidade e com a responsabilidade que nós todos devemos ter. Então a gente espera que o parlamento se debruce sobre isso e bote em votação. Com toda certeza vão fazer algumas alterações, isso é natural. É coisa rara qualquer projeto chegar na Câmara, tramitar no Senado também e voltar para a mesa do presidente para sanção ou veto sem alterações, tá certo? A gente respeita muito a pauta da Câmara, né? Apenas chamando a sensibilidade desse projeto. E assim, presidente, para pedir uma correção, não é um projeto do Moro, é um projeto do governo Jair Bolsonaro e é um projeto que interessa a sociedade em geral, né? Tem muita gente dentro do parlamento que apoia esse projeto, que entende importante, assim como o governo federal tem dado esse impulso. Eu vou pedir para o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal, tá? Que lá tem uma proposta de emenda à Constituição que passou na Câmara para reduzir a maioridade penal para alguns tipos de crime. Tá? Não era o que eu gostaria que passasse simplesmente para 16 anos e a maioridade plena que seria a partir dessa idade. Mas a Câmara botou ali, tá certo, para ter um acordo com alguns partidos, que só, por exemplo, tráfico de drogas, lesão corporal seguida de morte, sequestro, que essa pessoa seria julgada como se adulto fosse. Passou na Câmara, está no Senado. Digo, não é o que eu quero e eu não tenho qualquer ascendência sobre a Câmara. Eu tenho contato. Agora o voto vai da consciência ou do entendimento de cada parlamentar. Isso tem que ser respeitado. Então eu espero que o Davi Alcolumbre, vou pedir para ele botar em pauta, ele é o dono da pauta no Senado, para que seja votado lá a redução da maioridade penal para esse tipo de crime. É mais um passo que, no meu entender, não sei o teu, moço. Acho que para crimes graves cabe uma discussão da redução da maioridade penal. Só para crime grave, realmente, essa aí. Então, se passar, é mais uma forma de deixar na cadeia as pessoas. Teve uma decisão agora da Justiça, né, colocando na rua em torno de 400 menores. Tem que falar infrator, sou presidente, sou obrigado a falar infrator, gostaria de usar outro nome, né? 400 menores infratores nas ruas lá no Rio de Janeiro. E ali tem molecão de 16, 17 anos, entre eles, cometeu crime bárbaro. Se essa proposta tivesse sido já aprovada no Senado e promulgada pelo parlamento, esses caras já não poderiam ir para a rua.
Então esse é o apelo que a gente faz para o Davi Alcolumbre. Eu tenho certeza que ele vai empunhar essa bandeira aí para colocar em votação isso no Senado. E é que a gente pede sempre, né? Eu continuo, desculpa aqui, eu continuo deputado federal. Tá? Não consegui ainda me ver fora da Câmara dos Deputados. O que a gente quer lá é que o parlamento vote. E nós vamos respeitar o resultado, aprovando ou não. E ponto final. Mais algum recado, irmão? Não, eu vou só pedir sua licença e trocar de lugar então com o ministro Salles para os outros assuntos. Vai fazer um troca-troca com o Salles aí? Só a cadeira. Brincadeira, mano. Troca só a cadeira, mano. Cansado. Bem-vindo aí, Ricardo Salles aí. Ô, Ricardo Salles, eu tô na capa do Globo aqui. Não é pra qualquer um, né? Tô na capa do Globo aqui de... Meu Deus do céu, terça-feira. Capitão Motosserra. Eu tô como Capitão Motosserra. É o cara que está acabando com a Amazônia. Eu quero botar a Amazônia no chão. Tá certo? Isso em função daqueles dados, no meu entender, não checados, né? Como sendo precisos sobre o desmatamento de julho, levando-se em conta a junho. Tá certo? Esses números parece que não foram checados, já procede aquele desmatamento todo? Presidente, ontem mesmo um ex-presidente do INPE, um cientista respeitado, comentou num programa de televisão que o desmatamento no Brasil vem crescendo já há muitos anos. Vem crescendo desde 2012, começou a crescer mais rápido em 2015, 16, 17, 18 e ainda está por ser mensurado em 2019. Mas essa mensuração do desmatamento tem uma causa. Durante 20 anos, o pessoal fez a política do avestruz. Fez de conta que ninguém mora na Amazônia, que não tem mais de 20 milhões de pessoas vivendo lá e que precisam ter uma atividade econômica para sustentar a si próprio e a sua família. Então fazem de conta que não tem pressão de agro, que não tem a pressão pela madeira, os madeireiros, a indústria do manejo florestal e também a mineração. Então todo esse pessoal está lá, faz mais de 20 anos, isso não começou no seu governo e os problemas sociais também. Aliás, uma região muito rica, o senhor tem dito isso, uma região muito rica em termos de riqueza natural, recursos naturais, mais pobre do ponto de vista de falta de infraestrutura, problema de saneamento, de lixo, quer dizer, muita riqueza mineral, madeira, biodiversidade, mas pobreza para quem está lá. Precisa solucionar essa equação e o senhor tem enfrentado bem esse tema aí. Para fazer jornal, você tem que derrubar árvore? Algumas árvores, né? Então, por exemplo, pensando nisso, na preservação do meio ambiente, preocupado com o aquecimento global, tá? E também inspirado aqui na motosserra do Globo, que não é de agora a motosserra, já está há algum tempo sendo acusado de ser o Capitão Motosserra. Tem o general Custer americano que matou um índio, né? Vantagem, não é isso? Era o Custer. Custer. Obrigado pelo inglês aí. General Custer tem o Capitão Motosserra agora aqui. Então você pode ver, ninguém tem dúvida que para fazer jornal tem que derrubar a árvore. Então, pensando no meio ambiente, perfeitamente afinado com o apelo do Jornal Globo, meus parabéns, Jornal Globo, muito obrigado. Tá? A gente pega, por exemplo, o jornal Valor Econômico da semana. Então, o Valor Econômico da semana publica aqui balancetes de grandes empresas. Por exemplo, IRB, né? Líder em resseguros na América Latina. Né? Só na edição de terça-feira usou 11 páginas para fazer o balancete aqui do jornal. Então o que nós resolvemos fazer? Já vinha sendo estudado há algum tempo, uma medida provisória de modo que o IRB possa publicar seu balancete no Diário Oficial da União, na CVM ou no próprio site da empresa. Não precisa mais procurar o jornal com Valor Econômico para publicar seu balancete. Então, como é medida provisória, os empresários do Brasil todo, que são obrigados por lei a publicar seus balancetes em jornais de grande circulação, não precisam mais fazê-lo. Em consequência, isso é lucro, é menos despesa para a empresa também. Isso é mais dinheiro para os acionistas. Tá? Certas empresas que produzem outras coisas, pode lá no final das contas fazer esse produto um pouco mais barato para você comprar aí. Então a intenção nossa foi desburocratizar, desregulamentar, é um princípio nosso, tá certo?
E eu tenho certeza que o Valor Econômico, como não deve mais publicar balancetes, ele vai buscar uma outra fonte para a receita aí, para o seu jornal. Tá? Então, conte com... Espero que na capa do Globo amanhã eu não seja mais o capitão motosserra, seja o capitão que está preservando o meio ambiente. E o Valor Econômico eu acho que é do Jornal Globo, né? A turma quis apertar o senhor com esse apelido lá na Câmara, a gente defendeu lá, não tem nada de capitão motosserra, não. Então, o Valor Econômico é do Globo. Boa sorte aí, o Valor Econômico e ao Jornal Globo. As projeções não precisas, né? É que por ano os empresários vão deixar de gastar, olha só, por ano deixar de gastar 1 bilhão e 200 milhões de reais com os jornais. Então, um lucro que vai ser comemorado com toda a mídia, né? Que a mídia também é favorável. Eu tenho certeza que os jornais são favoráveis a essa medida aí. Ajudar a não desmatar mais para fazer o jornal. Os empresários, com toda certeza, estão gostando. E tem um detalhe ainda, tá? Não sei se vai ser uma outra MP ou emendar a MP. Os editais ficaram fora da MP. Eu fui bem lembrado por um repórter aqui embaixo agora há pouco, acho que é da Folha de São Paulo, se não me engano, para que os editais das prefeituras, dos estados, né, e da União, né, também possam ser publicados em sites com custo zero. Ok, pessoal? Um grande abraço para essa imprensa maravilhosa que nós temos aí. Obrigado pelo apoio. Você concorda com essa ideia, Alcide? Esse jornal aí, a Floresta Plantada agora dá outra destinação, mas é isso aí. Desburocratizar é o que a sociedade brasileira, o senhor fez bem até agora e a sociedade aplaude com razão. É isso aí. É outra coisa aqui. Todo ano, o presidente da República, né, esperava o momento para anunciar a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS. Foi decreto. Então ficava à vontade dele, fazia todo... Um presidente fazia festa durante seu mandato, por 4 oportunidades. Tá? Nós resolvemos, então, ouvir da equipe econômica, via medida provisória, que o parlamento com toda certeza vai aprovar, definir que todo mês de agosto, o aposentado e pensionista vai lá e sabe que a primeira parcela da antecipação do 13º estará no banco. Isso dá previsibilidade para aposentado e pensionista, né? Além de injetar um pouco mais cedo, porque injetar um pouco mais cedo alguns bilhões no mercado. 13º, tranquilo? Tu votaria favorável se fosse deputado? Certamente. Mas tu tem cara de senador, cara. Não. Tá, outra coisa também, só repetindo, né? Nós conseguimos, sem aumentar a despesa, por decreto, 13º para os beneficiários do Bolsa Família. Por que sem aumentar a despesa? Combatendo fraude. Então, mais uma medida, no meu entender, é bem-vinda. O PT ficou 13 anos no poder, diz aí que sempre defendeu os mais pobres, né? Mas o nosso governo aqui, que os acusava de ditador, entre outras coisas, conseguiu por decreto, então, o 13º do pessoal que recebe Bolsa Família. E por falar em 13º, etc., estou aqui com o meu cartão corporativo. Vou botar o dedo aqui para não pegar o número lá. Eu estou aqui com o meu cartão corporativo. Desafio para a imprensa. Né? Globo, Estado de São Paulo, Valor Econômico, Folha, Correio Brasiliense. Vamos fazer uma matéria amanhã. Eu vou abrir o sigilo do meu cartão. Não precisa quebrar o sigilo. Eu vou abrir o sigilo do meu cartão. Para vocês tomarem conhecimento quanto eu gastei de janeiro até o final de julho. Tá ok, imprensa? Vamos fazer uma matéria legal? Eu convidei vocês a fazer matéria no passado sobre aquele gasto que eu, como parlamentar do Rio de Janeiro, eu poderia gastar, até 400 mil reais por ano. Poderia gastar até 400 mil reais. Os últimos 2 anos eu gastei metade disso. Me acusaram de estar abusando, gastando com passagem aérea, um montão de coisa, fake news, mas não fizeram a matéria no gasto global que eu tive com o cartão, com a verba da Câmara. Era um crédito que eu tinha, podia gastar, não gastava, uma vez não gastando, ficou lá com a Câmara. Então agora eu gostaria que a imprensa fizesse uma matériazinha, né, com o meu gasto com o cartão corporativo. Não vou falar quanto eu gastei não, tá ok? Está desafiado a imprensa. Vou com você na boca do caixa, digita a senha, passo lá, vai aparecer lá todo o meu gasto com cartão corporativo. Tá ok, imprensa? E daí? Belo extrato. Tá, vamos mostrar, pessoal. Porque agora estão me acusando de estar gastando 6 milhões por... 1 milhão por mês. Vamos discriminar que gasto é esse, se está no cartão, se não está.
não saber a verdade. Vamos aplicar o João 8,32. Vamos lá? Outra coisa aqui, ô Salles, um pouquinho tem a ver contigo, um pouquinho, né? É que nós todos somos favoráveis à geração de energia por fonte limpa. Fala aí as fontes limpas aí. Eólica, hidráulica, solar. Tá. Fonte limpa. Estivemos aqui, o Salles não esteve, estivemos aqui em Sobradinho, lá na Bahia, visitando aí a hidrelétrica ali de Sobradinho. Né? E ali foi inaugurado o primeiro conjunto de painéis assentados no espelho d'água. Tá? Lá estava assentado o equivalente a 1 hectare. Tá? Detalhe, se nós fôssemos usar, né, todo o espelho d'água de Sobradinho, todo, que é bastante grande, a luz solar gerada durante o dia, obviamente, assim como não pode sacar vento, pode não, né? Não pode ter energia solar à noite, tá certo? A quantidade de energia gerada com sol, com insolação, seria de 60 vezes a quantidade de energia gerada pelas turbinas. E é um projeto piloto da Chesf, parabéns à Chesf, tá? Que com toda certeza vai se espalhar por todo o Brasil. Alguma coisa, Fábio? Não, tem a questão importante que o senhor autorizou há mais de um mês atrás, que é a gente poder dar a destinação do lixo para poder gerar energia. Quer dizer, dar uma outra forma também, além do etanol, né? Que é energia renovável, que o Brasil é exemplo para o mundo. Então, e o senhor tem apoiado muito a indústria sucroalcooleira. Lá atrás, do governo militar, nós tivemos o programa Proálcool. Eu acho que em torno de 95% dos carros no Brasil eram movidos a álcool, se eu não me engano. Tá? Já tem tecnologia fora do Brasil, caminhões movidos a álcool também. Via em simulações, né, com uma rampa bastante inclinada, caminhões a álcool subindo ladeira acima. Logicamente que é um protótipo ainda, mas a questão da energia elétrica para veículos, né, cada vez tem novas tecnologias no mundo. Até volta aquela história da bateria do grafeno, ainda está no papel, mas quando sair do papel, acho que mais cedo ou mais tarde isso vai ser uma realidade. A grande vantagem da bateria de grafeno é que ela pode ser recarregável em poucos segundos. Então quando você para na estrada, num posto lá de combustível, você vai tomar um café e volta, o teu carro tem mais uma autonomia para 400, 500 quilômetros. Realmente será isso aqui inovador, será uma revolução no transporte aí no mundo todo, onde eu acho que... Não. Presidente, vai ser lançado agora aqui no Brasil o primeiro carro híbrido flex elétrico. É um carro a etanol flex e que tem elétrico também. Então o próprio motor a etanol carrega a bateria e a bateria usa quando não está usando o etanol. Isso é coisa brasileira, coisa que vai lançada agora e que é um exemplo nosso aí de sustentabilidade para o mundo. E a Fórmula E? Fórmula E. O que é a Fórmula? Temos aí a Fórmula Indy e a Fórmula E. Já existe competições aí fora e o Brasil está negociando trazer uma etapa disso para nós aqui. Está bastante incipiente ainda, então logo temos mais notícia, quem sabe possamos trazer isso para nós aqui. Outra coisa, durante a semana agora, a Petrobras anunciou o B11, não é o B17 não, o B11 é a quantidade de biodiesel dissolvido no diesel normal que nós temos por aí. Grande parte parte da nossa produção de soja está indo para o biodiesel. Eu espero aqui até 2026 a gente conseguir o B17. Okay? Mais ainda biodiesel. Vamos lá. Tivemos anunciado pela ministra Tereza Cristina uma colheita recorde de 241 milhões de toneladas de grãos na safra 2018-2019. E aí, eu não sei, não é muito a tua área, mas você tem condição de falar isso aí, cada vez mais, assim como acusa sua motosserra, acusa a Tereza Cristina de ser aí a dama do veneno. Isso é uma bobagem, presidente, porque o fato do Brasil ter aprovado novos defensivos significa que os velhos saíram do mercado. Quem defende manter os velhos ao invés de substituir por coisa mais moderna, com tecnologia, desconhece completamente. Aliás, tem uma regra, uma lei no Brasil, um regramento, que diz que nada mais grave ou com maior risco pode ser aprovado. Então, se tem coisa nova, é no mínimo menos gravoso, com menos risco do que o anterior. Era uma burrice ficar retardando a análise de coisas, é quase como defender a penicilina tendo medicamentos muito
mais modernos à disposição. É a mesma analogia. E olha só, o mundo aí fora, quando compra qualquer coisa nossa, tem um rigoroso controle fitossanitário. É isso mesmo? Se nós tivéssemos produzindo algo com veneno, eles não comprariam. E o Brasil, levando-se em conta a quantidade de alimento produzido e o consumo de agrotóxicos, o Brasil é o 44º país do mundo. À nossa frente está aí uma infinidade de outros países que consomem, né, que usam mais agrotóxico em suas lavouras. O maior uso por hectare de agrotóxico, presidente, é no Japão. E, por curiosidade, é o país com a maior longevidade das pessoas, vivem mais tempo. Portanto, a questão não é essa simplicidade de raciocínio. A questão de usar corretamente, aplicar corretamente, respeitar o solo, saber manusear. E isso aí o senhor está criando um programa para treinar os agricultores a fazer o manuseio da maneira mais adequada. Inclusive, na última viagem minha a Osaka, eu conversei com o primeiro-ministro japonês, porque quando eu cheguei, foi logo depois do almoço, Rego Barro estava nessa viagem, estava, né, no Japão, nós fomos por uma galeria e depois numa churrascaria à noite. A imprensa desceu a lei, porque o presidente foi passear no Japão. Então não tinha nada fazendo naquele dia, o fuso 12 horas, então eu fui andar, né, para poder, quando chegar à noite, dormir para no dia seguinte aguentar o batente. E à noite, nós fomos numa churrascaria, muita contragosto, porque eu não gosto de gastar dinheiro. Atenção, imprensa! Dá para vocês saberem se eu gastei, dá para vocês saberem, é só vocês, né? Mas eu vou filmar vocês na caixa eletrônica comigo, vou filmar vocês do lado, tá? Então comemos um churrasco à noite, no Japão, e carne australiana. Em 2 momentos no grupo no G20 lá, e eu falei para aquelas autoridades massas que estavam lá, né, em especial o japonês, eu convidei ele, já que ele está indo para o Chile esse ano, que ele pare no Brasil, que se for possível, né? Acerta a questão de fuso para na hora do almoço no Brasil, e eu quero pagar o churrasco, tá? Eu quero pagar o churrasco, além imprensa, eu quero pagar o churrasco para a comitiva aí japonesa, porque depois, pode ter certeza, sabe? Depois que o japonês abrir o olho e comer a nossa carne, ele não vai querer mais genérico de lugar nenhum no mundo, ele vai importar carne do Brasil, e nós pretendemos abrir sim o mercado de carne com o Japão, tá certo? Você vai estar nesse churrasco? Com certeza. Você vai pagar, brasileira. Você vai pagar a tua cota. Para pegar uma quantia do seu. Último assunto aqui, eu vou ficar devendo, né? Vou falar por alto que não consegui os dados junto à Receita Federal. Porque é um negócio que, olha só, mesmo sendo presidente, é difícil. Não é porque a Receita está me sonegando dados, não é nada a ver. É que é complicado buscar certos dados do Brasil, porque vocês sabem que aqui tem muita coisa debaixo dos panos, né? Tivemos um roubo agora há pouco, aqui no aeroporto de São Paulo, de aproximadamente 700 quilos de ouro. Daí a gente começa a correr atrás, né? De onde veio esse ouro, de onde ele foi extraído, é particular, é empresa, tem nota fiscal, e o que é mais importante, quanto de imposto fica no Brasil. Então os dados aqui na Receita, no Brasil, foi extraído apenas 77 toneladas de ouro, 77 mil quilos. Não é verdade isso aí, eu já mexi com garimpo, não é verdade, só 77 mil quilos. Não é que a Receita está mentindo, não, isso aqui é dados oficiais. Tá? Esse ouro que foi roubado agora, que não foi encontrado ainda, eu queria saber quanto aproximadamente fica de imposto no Brasil. A certeza, menos de 10%. Menos de 10%. Fizeram um contrato lá atrás, né, empresas multinacionais, vamos honrar os contratos sem problema nenhum, mas para mostrar para vocês, né, que quando se fala em riquezas, o que vai embora? Tá? Agora, quando a gente fala em legalizar o garimpo, o que é legalizar o garimpo? É um projeto que pode ser do Legislativo, pode ser nosso Executivo, que vai para a Câmara, passa no Senado, e de modo que se crie regras para o pobre garimpeiro, que está lá, talvez muitos assistindo aí, especial do Pará, a terra riquíssima, tá certo? Ele possa, então, ser garimpeiro e ter dignidade, tá? Que ele possa também, com algumas informações, né, preservar o meio ambiente, não usar mercúrio. O mundo cai na minha cabeça, em especial o pessoal de cidade grande, né? Ah, tem que preservar o meio ambiente. Olha aqui, ó, uma das minas que tira ouro aqui
Eu não sei se essa aqui é Paracatu, Minas Gerais, tá certo? Mas temos aqui, ó. Eu sei que fica complicado, mas o pessoal pode ver na internet, no Google, aí como é que fica a região lá. Então, há um certo ataque ao meio ambiente, né? Com toda certeza tem que haver um compromisso e reflorestamento depois. Agora, por que essas empresas multinacionais, que são bastante, podem explorar ouro no Brasil e um pobre garimpeiro lá do... Vem pra cá, o pessoal índio aqui, ó. A novidade. Estava esquecendo, hein, pô. Desculpa que tem que ficar em pé aqui atrás para não tem que ficar aí, Salles. Fica entre nós aqui. Então, por que um garimpeiro não pode, por exemplo, exercer essa atividade de garimpeiro? Porque só sabe fazer isso, Salles. Não sabe fazer outra coisa. Você vai mandar esse cara para... Não pode. Tá? Agora, aquelas empresas podem. O que nós temos ideia? Tenho conversado com o ministro da Defesa, o ministro da Fazenda, com o Salles, converso com todo mundo aqui. Nós queremos uma solução para esse caso. O Almirante Bento, que é ministro das Minas e Energia, está trabalhando neste projeto de legalização do garimpo, não só na tua fazenda, bem como em terras indígenas. Pronto, agora comprei briga com o mundo todo. Tá? A galáxia vai entrar em briga comigo agora. Quem são esses indígenas que estão aqui atrás? Se eu der uma... Vem que chega mais perto aqui. Se eu der uma furada nele aqui, ó, ele vai sentir a mesma furada que dei no Salles. Se tiver dor de dente o Salles, e ele, só tem um caminho, procurar um dentista, né? No passado eu procurava um tal de Percy Geraldo Bolsonaro, que era dentista prático. Se tu desse um sorriso perto dele, tivesse toco, ele arrancava com o alicate na hora dentro da tua boca. O que o índio quer? É o nosso irmão. Eles querem um dentista, querem um médico. Picada de cobra, geralmente morre, não tem ou dá para safar? Picada de cobra. Morre. Geralmente morre picada de cobra. É outra coisa, é comum vocês verem irmãos de vocês jovens morrendo por doença? É comum? É comum. É comum. Não vamos falar de saúde do branco, não. Não vamos falar da FUNAI, não. Na vida normal, o índio está dentro da sua reserva, ele tem problemas. Eu não sei qual é a expectativa de vida de um índio dentro de uma reserva. Se a nossa está na casa dos 72, 73, eu acho que a dele está abaixo de 50, eu acho, não tenho certeza. Mas é muito mais abaixo do que a nossa. O que lhes falta, o que eles querem? Eles querem explorar sua terra. Você pega uma reserva Yanomami, aqui não são Yanomamis não, reserva Yanomami, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. Imaginou? Você pega ali de Ponta a Ponta, Itatiaia a Campos. Não, eu não sei quantos km são aí. Raposa do Sol, 2 vezes. Não. Yanomami, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. A Raposa do Sol é 1/3 mais ou menos. É bem menor a Raposa Serra do Sol, é bem menor. O índio não quer o latifúndio. Ele quer plantar na sua... A terra quer plantar ou não? Sim. Tá? Quer plantar na sua terra. Se tiver ouro lá, quer garimpar ou não quer? Sim, Eles querem ganhar a vida dele. Eles não precisam de gente do Estado para buscar cuidar da vida deles. Eles querem cuidar da própria vida deles. Como temos índios de Pareci, se não me engano, no Mato Grosso? Mato Grosso. Que plantam. Campos Novos dos Pareci. Inclusive o Ibama deu uma multa dele, foi esse ano ou ano passado? É no 2017. A multa... 120 milhões. 120 milhões, porque os índios estavam plantando. Mudou isso aí lá no Ibama ou não mudou? Não, eles foram multados porque estavam usando organismo geneticamente modificado, transgênico, dentro de terra indígena, que não pode. Aí do lado de cada cerca pode, do lado de cada outra cerca não pode. A terra é a mesma, o meio ambiente é o mesmo. Mas é uma regra que é puramente jurídica, não tem critério técnico para não poder. Bem, vamos lá. Esse é o pessoal que gosta de tudo natural, é contra o transgênico. Quantas vezes eu já vi gente defendendo aí o alimento natural com uma lata de Coca-Cola na mão. Tu sabe a forma da Coca-Cola? Se soubesse, estaria rico, né? Sem querer ser o de professor Gavião aqui, roubar a ideia de ninguém. O professor Pardal inventa, o Gavião roubava as ideias, tá certo? Mas é uma realidade. Vamos fazer uma novidade aqui? Fala uma mensagem de 30 segundos a tua língua para o povo brasileiro, depois você traduz em português como é que é. Fala bem alto, por favor aí. Brasileiro amã, anam cuja amã, amurigon randu anacomã, amurigon comã anaurandu, segashru urun comana. O que você falou aí? Nação brasileira, vocês são tão brasileiros quanto nós, povos originários desta América.
Quer uma mensagem do coração mais pura do que essa? Tem nossos irmãos aqui. Tem um pessoal que usa o índio com massa de manobra para demarcar cada vez mais terra, para deixá-lo isolado, como se fosse um ser aí, um Neandertal, é isso mesmo? A turma nem pergunta para ele o que eles querem. Não pergunta, nem conversa com eles. Tem muita ONG lá na Raposa Serra do Sol? Bastante. Bastante, Camuflada tem bastante. Camuflada, né? Tem mais ONG na Amazônia do que no sertão nordestino. Muito mais. Tá? Nós vamos fazer de tudo para integrá-los à sociedade. Vocês querem plantar? Com certeza. Sim. Querem criar bois? Com certeza. O que mais aí? Nós vamos para isso. Vocês querem ter energia elétrica na propriedade de vocês? Sim. Queremos sim. Lá tem a casa, fala de casa de farinha. Como é que é movimentada a casa de farinha hoje em dia? É manualmente mesmo. Você pega a paleta que chama e vai mexendo a farinha. Tá. Então a energia elétrica, um motor do lado ali, faz a farinha para eles. Eles querem a tecnologia que nós temos. É justo nós negarmos isso a seres humanos como esse que estão do nosso lado aqui? O que nós somos de melhor do que ele? Aquele pessoal que quer eles confinado não quer o bem dele. Geralmente é pessoal que ganha dinheiro de ONG para mantê-los dentro de sua propriedade confinados. Eles não querem isso. O índio é tão brasileiro, ele é tão inteligente como nós. Se pegar um filho dele e um de nós aqui, vamos supor, adotar, ele vai crescer igual o filho dessa pessoa legítimo, biológico, não tem diferença. E cada vez mais escondem o índio, não defendem o índio. Nós estamos, está acompanhando aqui, buscando construir um linhão de energia elétrica, lá de Manaus a Boa Vista, em Roraima. Nós estamos 6 anos, o Brasil está tentando, né? E não consegue. É problema ambiental, que praticamente está resolvido esse caso, lá agora tem problema indigenista. Espertalhões ficam usando os índios para dificultar isso daí. E a gente gasta por ano com uma energia de lá. Agora, em grande, quase totalidade agora de Roraima, né? De óleo diesel, a gente está gastando, quer dizer, botando na conta dos demais brasileiros, por ano, 1 bilhão e 200 bilhões de reais. Não é justo Fora isso. o prejuízo ambiental de queimar óleo para gerar energia. Ah, mas aí o pessoal ecochato não fala nisso. Não toca nesse assunto. Tá? Não fala que lá essa usina termoelétrica de lá de... São algumas, né? De Roraima gera energia caríssima e polui o meio ambiente. Não falo, porque é interesse em não desenvolver o estado de Roraima. É um estado que tem um subsolo riquíssimo. E tenho certeza que eles gostariam, já falaram aqui, gostariam de explorar as riquezas que existem lá. Você pega o mapa metalogenético, né? Todas as cores tem ali mais ao norte de Roraima, que engloba Raposa Serra do Sol e também reserva Yanomami, a área mais rica do mundo, do planeta. Outra área bastante rica é o Vale do Ribeira, São Paulo. Muita coisa lá também. Por isso começaram a trazer índio do Paraguai, já há uns 10 anos aproximadamente, e jogar ali em Miracatu, ali em Eldorado Paulista, por coincidência, a terra onde eu cresci. Tá? Então tem tudo ali, essas áreas tem tudo. Eu tenho dito que toda vez que fui a Roraima, né, sentido figurado, tenho falado, se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia em 20 anos, né, teria uma economia próxima do Japão. Isso é verdade. É justo nós condenarmos as pessoas dentro da terra? Né? Sabemos que temos uma OIT pela frente, burocracia, parlamento, lobby. O índio não fala a nossa língua. Como é que eles conseguiram tanta terra? Não foi para defendê-los, não foi para defender eles, tá certo? Foi para defender interesses internacionais que tem na região. Por isso, Salles, interessa números, né, abusivos sobre a região amazônica. Porque cada vez mais nós nos enfraquecemos, cada vez menos nós podemos falar que a Amazônia é nossa. Alguma coisa mais aqui que eu falei atrás aí? Presidente, o motivo da nossa visita aqui na capital federal, primeiramente é uma honra muito grande estar participando dessa transmissão ao vivo. O motivo da nossa vinda aqui é justamente tudo e um pouco mais daquilo que Vossa Excelência mencionou. Nós vivemos numa terra riquíssima para cultivo de grãos, onde antes os risicultores plantavam, hoje todas elas, ministro, todas elas estão embargadas e nós estamos proibidos de produzir
numa área que já é consolidada, que não há nenhum tipo de desmatamento, não há nenhum tipo de poluição, nada do mesmo. Nós temos áreas de lavrado, como é conhecido em Roraima, que nós também não podemos produzir, porque se produzirmos em grande escala, seremos multados, teremos nossa produção embargados, mas não é isso que nós queremos. Nós, povos indígenas, nós vivemos um novo estilo de vida. Nós estamos no século XXI. Não existe, senhor presidente, nem caça nem pesca, para que se possa dizer, como ONGs afirmam, que o índio deve preservar sua cultura, que viver de forma culturalmente. Não há nenhuma possibilidade nos dias atuais de vivermos da forma que viviam os nossos pais. Não há nenhuma possibilidade. Hoje as demandas são outras, hoje as nossas necessidades são outras, então nós precisamos sim de oportunidade de crescer, desenvolver nossas comunidades indígenas, participar da economia do nosso estado, participar do crescimento, desenvolvimento do nosso país. E nós somos, senhor presidente, patriotas tanto quanto o senhor. Nós vamos lutar pelos nossos direitos, não de permanecer numa reserva indígena somente, permanecer, mas produzindo de forma que garanta o fortalecimento das nossas comunidades e fortalecimento da nossa cultura, porque só assim é que se fortalece cultura, não é isolando o índio, passando fome, com tantas mazelas sociais. Hoje, os nossos jovens estão indo à cidade e eles estão sendo procurados pelas facções e muitos deles sendo mortos, como ultimamente aconteceu na minha família. Um rapaz de 23 anos perdeu a vida porque foi buscar emprego na cidade. Nós não queremos isso. Nós queremos ter o direito e a garantia, senhor ministro, de produzirmos em grande escala e que possamos viver bem e melhor. Nós não estamos passando fome, mas a nossa alimentação do dia a dia não está tendo a qualidade que deveria ser. E o senhor colocou muito bem, a expectativa de vida não melhora por falta de qualidade de vida e de alimentação. Uma pergunta aí. Tem favela de índio lá em Boa Vista, Roraima? Sim. Olha só, pessoal, favela de índio em Boa Vista, Roraima. O que aconteceu? Fazendeiros, no passado, foram para a região, conseguiram o título da terra, e depois veio os governos, né, do PT em especial, mas começou lá atrás com o Collor. Com o FHC foi uma desgraça. Fernando Henrique Cardoso foi uma desgraça para o Brasil nessa questão também de reservas indígenas. E foi demarcado, então, no governo Lula, se eu não me engano, que foi consolidada a demarcação, e quem, por exemplo, o branco que estava lá, tá, casado com uma índia, ele teve que sair com seus filhos. Seus filhos não podiam ficar lá, a mulher podia ficar, porque era índia. Ou o contrário, o índio casado com a branca. Destruíram famílias, arrebentaram com famílias. Arrebentaram com famílias. O PT é especialista nisso, como arrebentou com famílias dos cubanos que estavam aqui. Que estavam aqui como mão de obra aí para angariar dinheiro para a ditadura no programa Mais Médio. Arrebentaram com famílias. As famílias foram para onde? Para a periferia de Boa Vista. Índios favelados. O que nós queremos? Dar o direito a eles, além de explorar a sua terra, poder explorar o turismo na sua terra. Por que não podem, eles, por exemplo, explorar o turismo? As riquezas maravilhosas, né? Cachoeiras, lagos, matas, coisas nativas, a cultura deles. Por que não pode fazer isso aí? Quando alguém fala, está do outro lado da linha, fala que eu estou falando, querendo demais para o índio, lembre-se de uma coisa, na Bolívia, quem é o presidente da Bolívia, Gonçalves? Evo Morales. É um índio, 100% índio. Na Bolívia ele pode ser presidente da República. Aqui ele tem que ser um ser pré-histórico dentro da sua terra. Isso não é justo, isso é desumano, isso é covarde, isso é criminoso. Em grande parte dessas reservas, o que existe de forma clandestina? O garimpo de ouro e diamante. Como temos informações na reserva Roosevelt. Tá? Diamante. Foi lá? Eu fui lá. Fala alguma coisa aí. Eu fui lá, presidente. Chegamos lá na reserva Roosevelt com a equipe. A turma correu toda. Aí vieram devagarzinho conversar o Cinta Larga. Eu tenho gravado lá o vídeo do cacique. O cacique do Cinta Larga fala assim: a gente quer produzir, que nem você falou aqui, quer produzir, quer fazer direito e jogar o sujeito para a ilegalidade
é fazer as coisas mal feitas, sem cuidar do meio ambiente, sem ter as cautelas, perde arrecadação, perde emprego, perde desenvolvimento, perde tudo. Olha só, hoje em dia, como regra, a grande parte que diz defender o índio é exatamente o contrário, ele está explorando o índio. Mais alguma coisa para encerrar? Vamos lá. Eu tenho para dizer nesse assunto, sou Rondinelli, sou líder lá da região da Raposa Serra do Sol, de Roraima. Eu queria dizer nessa linha da conversa, informar que hoje as ONG, a Igreja Católica, é tão covarde com a gente que os padres que estão lá na terra indígena Raposa Serra do Sol, eu desafio a imprensa a ir lá filmar, ver se tem um índio padre. Tudo da África do Sul, tudo de fora, que não fala nem mal fala português. Então isso é ruim para nós. A gente não consegue mandar na própria terra que nós dizemos que o Brasil é nosso. É nessa linha aí, presidente. É muito triste para quem vive lá. O que as ONG querem? As ONG sempre quiseram ver aquele parente, a pior casa que tem, eles filmarem, tirarem a foto e pedir dinheiro lá fora, e com isso ter mais facilidade de vir a Brasília, na gestão do PT, que vinha toda semana reivindicar, dizendo que o índio estava bem, estava isso, estava aquilo, e hoje nós sofremos, muitos deles que lutaram, querendo a demarcação, já se foram, mas nós que ficamos aqui, nós estamos sofrendo tanto financeiro, e nós hoje, nossa terra, o Roraima, está cheio de venezuelanos, e nós não conseguimos emprego. Aonde é que nós vamos correr? Para até quando nós vamos sofrer? E tendo a riqueza, a gente não pode explorar, a gente não pode explorar um minério, ninguém pode explorar nada. Presidente, eu gostaria muito que esses parentes, nossos irmãos que estão lá, analisassem com muito carinho, cada um, vamos pensar nos nossos filhos de amanhã, vamos deixar um pouco. Eu não estou fazendo campanha, mas eu queria que vocês olhassem para nós e sentissem na pele o que nós vamos deixar para os nossos filhos amanhã. Só curiosidade, eu não tenho aqui a data, acho que foi ano passado, estou devendo, me desculpa, tá certo? Roraima exportou ano passado 194 quilos de ouro. Eu perguntaria a você, tem alguma mina legal lá em Roraima? Quem conhece alguma mina de ouro legal em Roraima? Tem a mina legal das ONG, que eles vão lá à noite, fora de hora, eles levam e roubam toda a nossa riqueza. É legal, não sei por que a federal não prende. Cadê o Ministério Público? Eu fui lá no Acre, o senhor sabe. Eles roubam tudo da gente. Eu sou testemunho, eu já vi. Eles passam altas horas de cada carrão, mas vai nós lá. Tá. Como presidente, eu não posso ficar apenas na reclamação, nem eu nem o Sá. Nós temos que buscar solução para isso aí. Vamos buscar solução para isso aí. Nós temos uma lei de imigração que 2 parlamentares apenas falaram contra a lei da imigração quando ela foi discutida na Câmara. Tá? O autor da lei era Luiz Nunes Ferreira. Tá aqui naquele momento, o projeto era dele, senador, e ele estava à frente do Ministério das Relações Exteriores. É uma lei inacreditável. O Brasil é terra de ninguém. De ninguém. Qualquer um pode entrar aqui, tem mais direito que você que está assistindo isso aí. Então o que acontece? Gostaria de fazer muita coisa, mas temos que primeiro ganhar a guerra da informação. Os nossos irmãos aqui, que estão aqui nos grandes centros, paletó, gravata, ou trabalhando aí na área urbana, tem que aos poucos entender a verdade dessa guerra de informações no tocante à região amazônica. Eu já falei várias vezes do AAA, vamos voltar a falar semana que vem de novo. Nós temos que ganhar essa guerra para poder tomar providências concretas. Porque se eu entro com um projeto agora, que eu preciso de projeto, eu não tenho autoridade, nem sou ditador para buscar soluções, né? Do que essas pessoas precisam. Tá? Mas nós temos que mostrar a você que vive na área urbana, tá? Quem são os índios, o que eles querem. E a grande farsa, a grande mentira de ONGs, de entidades religiosas, no caso católica, CIMI, fazem contra essas pessoas. Diferentemente de evangélicos, quando vejo realmente fazendo um bom trabalho nesse meio. Agora, lamentavelmente, uma parte da Igreja Católica tá voltada para mantê-los no estado que eles se encontram. Não estão preocupados com o desenvolvimento deles, não estão preocupados em tratá-los como seres humanos. Nós temos que buscar uma solução para isso. Mas o primeiro passo é vencermos a guerra aqui da comunicação com vocês.
Encerrando, alguma coisa a mais, Osório? Não, presidente, obrigado aí pelo convite. Aos 3 amigos aqui da Raposa Serra do Sol, obrigado pela participação. Eu encontrei de manhã hoje na saída lá do Alvorada, convidei para vir para cá, vieram, e muito obrigado pelo recado. Agora é o seguinte, né? Não precisa nem acreditar em mim nem no site, acreditem neles, que estão aqui lutando realmente, de verdade, pelo bem do seu povo. Senhor presidente, eu queria uma palavra aí. Vamos lá. Eu me chamo Altevi de Souza, sou presidente da SODIU. Nós tivemos, senhor presidente, ontem com o secretário da Casa Civil, eu não lembro o nome, mas nós deixamos ontem, ministro Jorge, deixamos ontem um presente, não sei se o senhor recebeu, o Nióbio. Eu conheço o Nióbio. Mas eu não recebi não, deve me entregar. Não é o ministro Jorge, não. O Jorge é ministro, não é secretário da Casa Civil. Mas tudo bem, então eu levanto quem é aqui. Então, Chegou ou não? Chegou não, né? 2 AJO do Exército da Marinha que não chegou não. Então, senhor presidente, nós queremos, junto com o senhor, desenvolver o nosso Brasil. O povo indígena em Roraima está esperando uma solução que o senhor, como presidente, mostre e faça e dê uma solução para atender o nosso povo indígena. Lá nós estamos sem poder fazer nada, presidente. Não podemos produzir de grande escala, não podemos produzir, explorar a riqueza do nosso estado, nós não temos. E Agora, recentemente, o IBAMA foi montar uns empresários que estão produzindo lá em Roraima, que eles não estão mais na terra indígena. Eles não estão mais na terra indígena. Mas o IBAMA foi lá, montou. Né? Eu quero levar isso ao conhecimento de Vossa Excelência, né? Para poder rever isso aí e tomar providências. Então eu quero... Presidente, todos esses assuntos, o Brasil tem lei, é um país que tem lei, devido processo legal, oportunidade de ampla defesa, isso que é muito importante. O Brasil é um país que segue a sua Constituição, tem um marco legal e nós vamos fazer valer as leis, respeitar as leis e quando for o caso, se precisar, muda-se a lei. É assim que funciona num país que segue o devido processo legal e o Brasil é um exemplo disso aí. Conte com a gente. Para deixar bem claro aqui, eu não tenho nenhuma aversão a estrangeiro. Tá? O que eu não quero é estrangeiro de forma ilegal no meu Brasil. Quem não está aqui na forma da lei, no meu entender, tem que sair do Brasil. Tanto é que o ministro Moro editou uma portaria, um número esquisito, né? 666, para que ele tenha mais facilidade para mandar para fora do Brasil estrangeiros que tenham cometido crimes no seu país. Não tem nada a ver com aquele jornalista ali, aquele jornalista espertalhão aí que acusou o Moro que ele expulsado do Brasil. Mas nós devíamos ter lei mais rígida para proteger exatamente o nosso povo. Então nada contra estrangeiro, mas de forma legal dentro do Brasil. Uma coisa mais? Pessoal, deu 1 hora mais ou menos, desculpa aí, demorou muito. Muito obrigado pela atenção. Se Deus quiser, semana que vem teremos dado preciso sobre aquele roubo de ouro e quanto realmente fica no Brasil. Tá ok? Um abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser.